Continuando a nossa reflexão, eu desejaria a paz e o bem a todos e lembraria um pensamento provindo de uma senhora muito conhecida na antiguidade, chamada Sincrética. O nome é um tanto esquisito para nós, não é um nome popular, sem dúvida, mas a sua obra é permanente enquanto ela ensinava jovens pela sua experiência do encontro com Deus. E ela diz o seguinte: devemos acender o fogo divino em nós mesmos, com trabalho e lágrimas. Ontem eu lembrava o fogão a lenha. Sem dúvida que ela deve ter se inspirado também em alguma coisa assim parecida. E lembra que essa presença de Deus, ela se dá também se a gente aceita, se a gente procura. Não é apenas graça. Deus pode, sem dúvida, dar a graça para alguém. Ele é misericordioso, mas ele pede normalmente que a pessoa coopere. Essa glória de Deus se manifesta em alguns momentos na vida humana. Quando se fala do povo de Israel, diz que lá no livro do Êxodo, capítulo 13, que Deus acompanhava o povo no deserto, com duas colunas à frente, uma coluna de nuvens e depois uma coluna de fogo. Ou seja, o fogo é devorador, mas ao mesmo tempo ele é purificador. Portanto, a presença de Deus tem essas duas faces. Ela queima, mas ela também purifica. Quando se fala dos jovens dentro da fornalha, na Babilônia, quando foram condenados à morte, jogados dentro de uma fornalha, se diz que eles foram, sem dúvida, agraciados com a vida, porque não sentiram, o calor nem o fogo, e foram depois retirados a mando do próprio rei. Lá se fala assim, que ao final eles cantam. E um versículo chama atenção, é o versículo 66, diz: fogo e calor, bendizei ao Senhor. Fogo e calor, que é proveniente do fogo. Quer dizer, ele é abrasador e é purificador. Portanto, sejamos gratos pelo fogo que nos traz a vida e principalmente nos purifica. Quando se fala de Jacó, se mostra justamente essa glória de Deus que aparece como algo que brilha. Seja a nuvem, seja o fogo, seja a presença de um guerreiro. Jacó diz que atravessa a família toda lá no Vale de Mambré e depois aparece alguém que luta com ele, o desafia. A noite toda de luta, até que chega um momento que o guerreiro pede para ir embora, mas o havia machucado, ou seja, havia criado nele assim um impedimento para uma boa andança, porque atingiu o nervo de uma das suas pernas e daí para frente ele passa a coxear. Mas Jacó aproveita aquele momento, percebe que lá está Deus e diz: eu só vou deixá-lo partir se você me abençoar. De fato, o guerreiro o abençoa e a conclusão de Jacó é estupenda, fantástica, maravilhosa. Ele diz: eu vi a Deus face a face. Se Deus se manifesta,
é, até certo ponto, assim, uma espécie de violência, porque nós, seres humanos, não podemos tê-lo presente em nós desta forma. Mas Jacó não desistiu e foi abençoado. Que a bênção recaia sobre cada um de nós por nossa luta, por nossa busca de um Deus purificador, de um fogo devorador, para que a nossa vida seja outra. Muito obrigado.